como a gente fala aqui no NeuroYoga, a gente nunca tem uma ideia fixa sobre as técnicas ou sobre determinados conceitos, né? Então, vocês já, inclusive, viram lá na aula sobre pranayama, em que eu falo sobre a respiração alternada, que a ideia de que se traz no yoga, então, para quem não sabe, existe uma respiração dentro do yoga que é a respiração alternada, que tem uma regra básica que é: você inspira por uma narina e você solta pela outra. Então você inspira por uma, pulmões cheios, troca, solta pela outra. Pulmões vazios não troca, inspira, troca. Então o que acontece? Os yogins, eles sempre falavam de 2 canais de energia, que são chamados Ida e Pingala, e que o trabalho do Nadi Shodhana, ele seria um trabalho de equalizar essas 2 energias dentro do nosso corpo, sendo que um canal, que é Ida, ele é negativo, então ele estaria relacionado mais àquilo, a questão de sensibilidade, a questão de introspecção, e o outro é um canal mais ativo, que é Pingala, que é mais ligado à força física, à ativação, à disposição. Então a ideia da alternância era a gente equalizar esses 2 canais para se haver um equilíbrio entre essas 2 proporções dentro da nossa personalidade, dentro do nosso comportamento. Bom, canais de energia, não existe nenhuma evidência com relação a isso quando a gente trata de uma investigação científica mais profunda. Só que eu descobri recentemente um estudo, e também esse é um outro ponto. Não adianta qualquer estudo, porque publicar estudo científico, qualquer um pode fazer. Isso é uma coisa relativamente simples. O que a gente tem que saber avaliar é a qualidade daquele estudo, é como é que ele foi feito, o número de pessoas, se foi randomizado, como é que foi o controle, se teve o teste cego. Então, tudo isso são coisas que vão dando a um estudo credibilidade ou não, porque fazer estudo não é base. Ah, não, fiz estudo, então é científico. Não, não é. Então, o que acontece? Eu descobri um estudo ainda, eu estou estudando ele, por isso que eu não criei aula, não fiz ainda, mas eu vou disponibilizar ele para vocês depois dessa aula. E o que é interessante desse estudo? Eles começaram a ver se havia uma relação entre uma determinada narina e a ativação de um determinado sistema autônomo, seja ele simpático ou parasimpático. Então, a gente tem o sistema autônomo, e a gente fala bastante disso, né? Que tem um lado que é mais de ativação, de luta e fuga, que é o simpático, e nós temos um outro lado que é o parasimpático, que é mais relacionado ao descanso, ao relaxamento, ao sono. E aí, esse estudo, ele já dá indícios de que sim, a determinada narina estimula mais o parasimpático e a outra o simpático. Então isso é muito interessante, porque de certa forma casa com aquilo que o yoga sempre trouxe como uma, digamos assim, verdade. E é interessante para nós, porque é mais uma informação aí, mais uma técnica para a gente praticar com uma convicção de que a gente está fazendo uma coisa que não é para nada. O que eu sempre disse, e isso continua sendo verdade e continua valendo, que a troca das narinas, a alternância das narinas, fazendo com que a gente respire com uma narina de cada vez, possibilita mais controle da respiração. Então, quando a gente está respirando pelas 2 narinas, a gente não consegue controlar tanto a entrada e a saída do ar quanto quando a gente faz com uma narina só. Então, por isso só, o respiratório alternado já valeria a pena. Agora, saber que ele faz justamente esse equilíbrio entre o trabalho no simpático e no parasimpático, para nós é ainda mais interessante. Então, eu vou mandar para vocês esse estudo, depois vocês deem uma olhada. Não está traduzido, mas daí, enfim, daí você dá seu jeito lá, usa algum plugin, alguma coisa. Mas eu vou mandar para vocês e futuramente, se realmente o estudo for bom, eu gravo uma aula lá e explico um pouquinho mais sobre isso. E o interessante é que a pesquisa eles fizeram com um escaneamento cerebral. Então você vê as imagens lá, o cara respirando com uma narina só, ativando mais a área ligada a um desses sistemas. Então tá bem legal, assim, tá bem legal de ver essa pesquisa, tem várias imagens e tal, e eu vou mandar hoje aí, depois da aula.
Então, dito isso, a gente vai começar justamente por essa respiração, que é uma respiração clássica dentro do yoga, que em termos de aquietamento, de a gente sentir a tranquilização, ela é muito eficiente, porque a gente consegue controlar mais a saída do ar e toda vez que a gente solta o ar com mais delicadeza, com mais tranquilidade, a gente produz essa tranquilidade internamente no nosso sistema nervoso autônomo. É como se a gente enviasse uma mensagem, olha, pode acalmar que eu estou respirando tranquilo. Então, isso já produz bastante efeito e é isso que a gente vai buscar. As nossas narinas, elas se alternam durante o dia. Então, isso é mais um indício de que essa função aí realmente ela faz sentido ela acontecer, a gente ter esse certo equilíbrio. Não é uma super influência, tal como você passar um medo muito grande ou você tranquilizar a respiração, que daí influencia muito mesmo. Mas é uma pequena influência, talvez seja um ajuste fino ali dessa proporção sistema simpático, sistema parasimpático. Então, as nossas narinas, elas estão alternando durante o dia. A gente não percebe, mas se você começar a observar, você vai ver. Em determinados momentos do nosso dia, a narina direita fica mais aberta, em determinados momentos, a narina esquerda fica mais aberta. Isso acontece, essa alternância. Ela acontece de uma forma automática. Então, é interessante a gente fazer algo para forçar isso, forçar os dois lados. Então, é bem legal. Depois a gente conclui com mais informações sobre isso.